Olá, jovens! Olhem só, os livros que eu pedi do DAAD já chegaram. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como foi a saga até chegar a esses livros. Isso porque eu estou em Vitória, Espírito Santo, e os meus livros estão em Curitiba, Paraná. Na verdade, os livros já chegaram faz um tempinho, mas só agora eu estou indo para pegá-los. Como meu marido estava de passagem em Curitiba, ele é que acabou fazendo o unboxing e enviando o vídeo para mim, como vocês estão vendo aí. Como eu já falei no outro vídeo, durante o meu doutorado, eu fui bolsista de uma agência de fomento alemã, o DAAD, e desde então eu posso pedir 200 euros por ano em livros para eles. Esta bolsa de livros, ela é eterna, gente. É isso mesmo que você ouviu. É como eu sempre digo, os alemães não sabem brincar de dar bolsa. Ou seja, falando em termos schopenhauerianos, enquanto a minha aparência existir neste mundo da representação, eu terei esta bolsa de livros. E eles enviam os livros lá da Alemanha e eu não pago nada, absolutamente nada por isso, nem o frete. E é assim que eu tenho em mãos os livros mais recentes sobre Schopenhauer que estão sendo publicados na Alemanha. Este aí que meu marido está mostrando para mim é o Schopenhauer Jahrbuch. O meu marido ficou tão orgulhoso da minha resenha que eu publiquei neste livro do ano de Schopenhauer que levou este livro para mim em Vitória, apenas este. Eu estou aí mostrando ele para vocês. Bom, então vamos lá comigo para Curitiba pegar esses livros, porque eu só vou mostrar os outros livros para vocês lá. Como não tem voo direto de Vitória para Curitiba, nós vamos fazer uma conexão em Confins. Isso mesmo, nós. Porque olha só quem vai me acompanhar nesta viagem. Minha gata, minha companheira de viagens. Além disso, estou levando comigo 2 livros. O meu, que acabou de ser lançado pela editora Vozes, Textos Essenciais de Schopenhauer, e um livro do Gevina, um biógrafo e amigo pessoal de Schopenhauer. Aliás, eu vou fazer a leitura de alguns trechos do prólogo deste último livro com vocês no aeroporto. Viajando hoje com quem? Minha gata. É uma pena que não posso filmar ela passando pelo raio-x. Eu tenho que tirá-la da caixinha e ela fica desesperada, tadinha, coloca o rabinho entre as pernas. E aí vem todo mundo do raio-x, não sei o que, e quer fazer carinho nela. Tá aqui. Como eu sempre falo, a Mia, ela é muito tranquila para viajar. Muito colaborativa, mas eu sei que tem um pequeno estresse, né, para ela, muito barulho, e ela fica com a pupila dilatada, as orelhinhas afastadas, isso demonstra que ela tá com medo, né? Mas quando a gente vai para Curitiba, a gente fica uns 10, 15 dias lá, então eu prefiro levá-la comigo, que eu acho que ela sofre menos do que ela ficar aqui em Vitória e com alguém cuidando dela. Então, eu acho que ela com a gente ela sofre menos, apesar de ela passar um dia no aeroporto com todo esse sofrimento para ela. Vamos lá, vamos ver aqui qual é o portão. Esqueci que eu queria ver um livro ali, mas não tinha nenhum livro que prestasse. Gente, tem um livro sobre o estoicismo ali que é um best-seller. Aí, gente, a moda agora é o estoicismo. Até há pouco tempo atrás era o budismo, né? Com seu conceito de felicidade. É isso, esse é o meio. O Schopenhauer não... A filosofia de Schopenhauer não tá dando dinheiro, não. Eu acho que eu vou escrever sobre o estoicismo, viu? Por isso que sempre tem algum aluno que me pergunta... Quando eu apresento o plano de aula, no primeiro dia de aula, eles falam, tá, professora, mas você vai falar sobre o estoicismo? Não, é brincadeira. Eu acabo falando alguma coisa, fazendo algum link mesmo, porque o próprio Schopenhauer considera, né, o estoicismo quando ele vai falar sobre filosofia prática. Tá super, super na moda, né, o estoicismo. Filosofia de Schopenhauer ainda não. Claro que não, né, um pessimista, mal-humorado. Será que ele era realmente tudo isso?
O voo está atrasado, meia hora, então vamos para o lounge. Na verdade, eu adiantei este voo em 3 horas. Meu voo, eu vim mais cedo para ficar no lounge, né? E aí agora dá tempo de passar aqui no lounge e tomar alguma coisinha. Com medo. Essa Mia é uma celebridade. Todo mundo para pra mexer com ela. Gente, ela tá pesada. Chegamos em Confins. Mia, como sempre, não deu nenhum trabalho. Ela fica quieta aqui, querendo fugir, madame. A Mia me lembra uma passagem do Schopenhauer, já que eu falei do estoicismo. Uma passagem da seção 55 do primeiro tomo do Mundo como Vontade, como Representação. Tem uma passagem que o Schopenhauer diz o seguinte, que nós devemos aceitar as coisas que são trazidas do destino e que nós não podemos mudar. E ele cita como exemplo os elefantes, que quando são capturados, eles gemem, se debatem, se enfurecem, mas depois, subitamente, eles oferecem o pescoço ao domador para serem domados. A Mia é semelhante. Quando eu a capturo, ela hesita, ela tenta fugir, mas logo em seguida ela aceita o destino. Ela fica quieta, como ela tá aqui, mas eu sei que ela tá com medo. Olha aí. Tranquila, não dá um miado durante o voo, sempre assim. Até para tomar vacina, os veterinários ficam até assustados com ela. Aí, ó, uma alma estoica. Né, minha gata? Vamos para o lounge? Vamos para mais um. Confins, um aeroporto bonito aqui. Trouxe o livro do Gevina para falar com vocês sobre a vida do Schopenhauer, porque eu falei que Schopenhauer tem essa fama de ser ranzinza, um velho rabugento. O que mais que eu escuto dele? Que ele era solitário, que nunca teve mulheres. Eu vejo alguns vídeos, escuto algumas coisas sobre ele que eu falo assim, gente, de onde que vocês tiraram isso? Então eu trouxe aqui o Gevina, que é, acho que eu diria que o principal biógrafo do Schopenhauer. Infelizmente não tem uma tradução para o português, mas eu vou fazer algumas observações com vocês, porque eu tenho tempo para ir até Curitiba. Eu vou ficar aqui umas 4 horas aqui no aeroporto. Então vamos papear, vamos filosofar. Ei, mochinha. Aproveitei para comer alguma coisinha, porque eu estava com um pouco de fome. Olha eu aí comendo macarrão, que por sinal estava uma delícia. Enquanto isso, eu olhava as pessoas mexerem com a Mia. Porque é assim, quem tem gato sempre se identifica com outro gateiro. Aí sempre tem uma história de gato para te contar. Então eu sempre paro para ouvir as histórias de gato no lounge. Sempre tem alguém que tem um gato que fugiu, nunca mais voltou. Tem um gato que foi envenenado. Teve a morte de um gato e a pessoa nunca mais superou, etc, etc. Esse é o momento que eu fico ouvindo as histórias. Como se não bastasse ter comido macarrão, salada de cenoura, salada de beterraba, salada de alface, eu ainda fui comer pão de queijo.
Gente, eu sou filha de mineiro, eu adoro a culinária mineira. Aí estou comendo um pão de queijo com doce de leite. Olha a mineirice que eu tô fazendo aí. Eu até ofereci para Mia, mas ela não quis saber não. Aliás, ela não come nada, absolutamente nada durante a viagem. Então vamos lá para a leitura do livro do Gevina. Arthur Schopenhauer apresentado a partir de sua convivência pessoal, um olhar sobre sua vida, seu caráter e sua doutrina. E aqui no índice, como ele se tornou, como ele floresceu, como ele se parecia, como ele falava, o que ele fazia, quem ele era, o que ele ensinava sobre política, como ele vivia, como ele terminou e seu crânio. Vamos fazer então uma leitura do Gevina. Gente, eu gosto bastante desse livro. Esse livro foi um presente do DAAD. E eu já li boa parte desse livro. Usei no meu doutorado, mestrado. E eu sempre gosto de lê-lo novamente. Como ele mesmo diz, é um livro, o Schopenhauer apresentado a partir de sua convivência pessoal. Né? Um olhar sobre a sua vida, seu caráter e sua doutrina. No prólogo, eu comecei a ler o prólogo aqui, porque como eu falei, eu vou ficar bastante tempo aqui no aeroporto, e ele começa o prólogo dizendo o seguinte: eu coloquei uma lápide no túmulo do extraordinário homem em cuja memória este escrito se refere, conforme sua última vontade, onde nada mais é lido além de seu nome. Gente, isso é muito verdade. Já tive a oportunidade de visitar 2 vezes o túmulo de Schopenhauer e realmente na lápide dele está escrito apenas o nome dele, nada mais do que isso. Só que aí o Gevina acrescenta. O Schopenhauer, ele não queria que os traços externos de sua vida fossem minuciosamente rastreados em sua memória. Aí o Gevina acrescenta. E no entanto, o epitáfio, em sua breve duração aos olhos de seus contemporâneos, precisava de um comentário que ele mesmo não pôde escrever sobre si. Ou seja, quem que vai escrever seria o Gevina, né, o próprio Gevina. Que era, eu esqueci de falar isso, o Gevina era um advogado, um escritor alemão, conhecido por sua convivência com Schopenhauer, sobretudo nos últimos anos de vida do filósofo. E aí, o que o permite escrever justamente esta biografia. Aí ele continua. Eu destaquei alguns trechos para falar com vocês, né? O Gevina vai dizer o seguinte: há um abismo entre Schopenhauer e seus contemporâneos. Aqui, provavelmente, ele está se baseando naquela crítica do Schopenhauer da filosofia universitária, né, entre os professores que vivem da filosofia e os professores que vivem para a filosofia. E aí ele usa uma metáfora, que é a metáfora do galo, que diz o seguinte, citando: o que impede de fechar o grande abismo, esse grande abismo entre Schopenhauer e os professores de filosofia, é a sua inata e inalienável incapacidade de entender o que a faz grande em comparação com seu ofício de valorizar e utilizar a preciosa pérola de seu espírito, que está enterrada na literatura filosófica de nossos dias, como o galo na fábula, a fim de apreciá-la e utilizá-la. Eu acho que o Gevina aqui está remetendo à fábula que é atribuída ao Esopo, né, que é o galo que estava ciscando, procurando comida, e ele se depara com uma pérola. Ele olha a pérola e a desdenha. Por quê? Porque a pérola não serve para o alimentar. E ele continua, deixa a pérola de lado e continua a procurar mais comida. O que eu acho que o Gevina está querendo dizer aqui é
A pérola, muitas vezes, ela é desdenhada pela sociedade, né, que busca, no fundo, uma satisfação de suas necessidades imediatas. E nesse sentido, a filosofia do Schopenhauer, que ele está comparando aqui com uma pérola, ela é desdenhada. Quer dizer, não importa. Ela tem o seu grande valor, mas ninguém está interessado nisso. E que mais que eu anotei aqui? Tem outra passagem que ele diz aqui no prólogo. Quem mais entenderia que depois que a terra foi fechada sobre ele, em um lugar escuro, com voz baixa, o veredicto de seu mérito deve ser dado e zeros encontrados, enquanto simultaneamente, em outro lugar, na mesma hora, um cabeça dura, laboriosamente, resgatado do esquecimento, é proclamado como o maior filósofo do século, cujo sistema, e aí o Levina põe entre aspas, em altura, profundidade e largura, é o mais completo. Aqui, aí ele põe como referência E.A. von Schaden. Gente, eu não sei se ele está fazendo uma brincadeira aqui, eu vou até perguntar isso pro Jair, porque não há uma referência dessa pessoa, Schaden, von Schaden. Pode ser uma brincadeira do Levina, porque Schaden em alemão significa dano, prejuízo. Provavelmente ele está fazendo uma referência ao impacto negativo atribuído a certos filósofos. Né? Quer dizer, como hoje, bonitinha, ela fica quietinha. Fica, ela viaja tranquila. É como se hoje, como os meus alunos falam, a referência deles é vozes da minha cabeça. Eu acho que esse von Schaden aqui está servindo como no sentido de debochar, né? O Schelling, não sei se é o Schelling que está remetendo, a gente sabe que o Schopenhauer odiava o Schelling e o Hegel, né? Ele é usado aqui, foi resgatado, né? Foi proclamado o grande filósofo, mas por quem? Vozes da minha cabeça. Eu acredito que seja isso. Enfim, era isso, gente. O prólogo é bastante curto. Vamos ver, vamos continuar a leitura lá em Curitiba. Vamos ver o que o Levina vai falar mais sobre a vida de Schopenhauer. Ele diz muita coisa. Aliás, as outras biografias de Schopenhauer, né, que vieram depois, todas elas são baseadas no fundo nesse livro aqui do Levina. Chega de papo e vamos logo para Curitiba. Preparar para o pouso. Chegamos em Curitiba. A minha veio dormindo, eu também. Cansadas nas duas. Vamos lá nos encontrar com o meu marido que está nos esperando. Então vamos ver quais livros que estão aqui nesta caixa. Livros de Schopenhauer que vieram da Alemanha. Como eu falei no vídeo passado, eles escrevem livros didáticos. Eu disse também que eu tive problema o ano passado com isso, que queriam me cobrar uma taxa de, eu não me lembro exatamente se eram R$600. E aí eu tive que escrever uma justificativa dizendo que eram livros de doação, que não fazia sentido para mim pagar essa taxa e blá blá blá. E mesmo assim eles abriram a minha encomenda, mesmo estando escrito livros didáticos, né? Então vamos lá. Eles mandam sempre uma lista com o nome dos livros, né? E o preço deles, o peso, enfim, são vários papéis aqui. Deixa eu ver. Ó, no total, €194,81. Eu posso pedir até €200, eles sempre deixam um pouquinho para o frete, né? Vamos ver aqui o livro mais caro, as cartas de Schopenhauer. Eu pedi um livro de cartas de Schopenhauer, esse é o livro mais caro, €52.
O Schopenhauer Iarbo é o segundo mais caro. Vamos ver. Vou deixar a lista aqui de preços, daí a gente vai vendo o valor dos livros. Vou vendo com vocês. Aqui tá o peso eu não quero saber. Quero saber o valor. Tá. Então vamos começar por este daqui primeiro. Este é um manuscrito do Schopenhauer. Eu tenho problemas para abrir a mão. Eu vou abrir, abro sempre com a tesoura. E consigo. Ai. Isso aqui é tão difícil. Pra mim tinha que vir aquele rótulo vermelho que você puxa assim, que é mais fácil. Aqui, olha que bonito. Eu tenho todos os manuscritos que estão sendo editados pelo Ziegler. Esse é o único que eu não tinha. Coloco aqui nos manuscritos do Schopenhauer. Manuscritos póstumos de Schopenhauer. O Ziegler está publicando. Nossa, tem várias imagens aqui. Interessante. Nossa, tem mais imagens. Uns desenhos do Schopenhauer. Curioso. Mais desenhos. Deixa eu ver de que ano que é esse daqui. Tem umas contas aqui. As contabilidades que o Schopenhauer fazia. Deixa eu ver. Este custou nada, né? Mas se eu fosse pagar, pagaria. Qual o valor dele? 23,18 €. Ele é fino em comparação com os outros manuscritos. Ok? Ah, isso aqui é interessante. Organizado pelo Franco Volpe. A arte de conhecer a si mesmo. Tem uma tradução para o português do Jair. Aquele manuscrito que o Guevina teria ficado com ele depois da morte de Schopenhauer. O Franco Volpe conta essa história na tradução para o português que tem aqui. E é bem interessante. Esse daqui custa €7,38. Ok. O que mais? Ah, esse daqui é o mais caro. Capa dura. Eu não lembro de ter colocado capa dura. Ah, eu pedi sim capa dura. Eu lembro que tinha brochura ou capa dura. Olha quantas páginas. 500 e... quase 600 páginas. São cartas de Schopenhauer. Cartas que Schopenhauer trocava entre os estudiosos da sua doutrina na época. É interessante porque ele responde a várias questões feitas pelos estudantes na época. Então por isso que eu gosto de ter livros de... Eu tenho outro livro de carta, tenho outro que eu pedi pro DAD o ano passado também, é bem interessante. Porque às vezes a gente tem uma questão, uma pergunta sobre filosofia de Schopenhauer, e muitas vezes essa questão já foi feita por algum estudante na época e Schopenhauer respondeu por cartas. Era cartas, né, gente? Um veículo de comunicação da época. Você quer entrar? Então vem. Vem aparecer? Não quer. Ah, esse daqui. Eu sempre peço um livro aleatório, assim, ou um dicionário, ou um livro de história da filosofia. A maioria, claro, de Schopenhauer, mas sempre um que eu gosto de escolher, excepcionalmente. Este é um livro do Rumi, sobre o sufismo. São poesias de amor espiritual. Achei interessante. Poemas de amor.
Olha, tem até uma gravura aqui. Olha que bonito. Que interessante. Schopenhauer considera o sufismo na sua filosofia. Ele fala sobre isso, sobretudo no capítulo 48 do segundo tomo de O Mundo como Vontade, como Representação. Ele fala que a mística, né, ou o misticismo, é um exímio complemento à sua filosofia, e ele cita os poemas do sufismo como exemplo. Aqui, ó, poemas de amor. Olha só, são curtos, dá para ler um por dia. Ah, interessante. Capa dura, cabe em uma bolsa. Excelente. Esse daqui, mais um sobre a mística. Esse daqui eu pedi assim, na sorte. Eu nunca ouvi falar no autor, não sei nem do que se trata exatamente. Sobre a mística, mas será que... Ah, é uma dissertação. Inaugural dissertação. Ah, interessante. Tem sobre Plotino, Agostinho. Estudei Agostinho no meu mestrado. Gosto bastante do Agostinho. Tem vários aqui. Ele tá fazendo um resumo. Bem fino. Brochura. Esse aqui custou... Ah, esqueci de ver o preço. Esse daqui... 18,79 €. E aquele que eu falei do Plume, capa dura. Um livro muito bonito. Gostei. Este... Quanto? 31,78 €. Uau, vale a pena. E aqui por último, eles não mandaram todos os livros que eu tinha pedido, é claro, gente, eu pedi mais de 200 €, mas eu expliquei por quê, né? Porque sempre pode ocorrer que eu peço algum livro que não tenha, então eu não quero perder nenhum centavo, então eu peço mais de 200 € e coloco a prioridade. E aí eles vão mandando até dar esse valor de quase 200 €. Aqui do Ziegler, aquele que eu falei que organiza, né, todos os manuscritos póstumos de Schopenhauer que estão sendo publicados ultimamente. Esse daqui, ó. Ele que é o organizador, o Ziegler. Aí eu pedi um livro dele. Olha que livro grande, em comparação com esse aqui. Não sei do que se trata. Ah, ele está apontando nos manuscritos póstumos de Schopenhauer, onde Schopenhauer fala, por exemplo, sobre Platão, né? Por exemplo, aqui, no manuscrito Filosofare, Cogitata, Colerabor, Pandeactae, e assim vai. Schopenhauer e Aristóteles, os pontos em que Schopenhauer dialoga com estes filósofos, Schopenhauer e Plotino, e o próprio Ernst Ziegler e Schopenhauer. Interessante. Grande, letra grande. Ótimo. Esse aqui custa... Quanto? Cadê? 16,81 €. É isso, gente.